Veja, o Brasil inteiro, que se reparte em mil diversidades, há de compreender que o centro da crise brasileira está em São Paulo, no estado de São Paulo, e as saídas da crise brasileira passam necessariamente por São Paulo. Por quê? Porque a agonia da economia brasileira tem por epicentro a desindustrialização do Brasil. Só esse último ano foram fechadas 1.000 indústrias no nosso país, criando mais 580 mil pessoas desempregadas. Se puxarmos para 3 anos atrás, alcançando inclusive o último ano da Dilma, para mostrar que não é problema de Chico, Manel ou Rosa, mas de modelo, nós vamos encontrar 3.600 indústrias fechadas. E São Paulo é metade disso, não é? E São Paulo tem a possibilidade de mostrar para o Brasil alternativas. Então essa região aqui tem aquilo que nós deveríamos experimentar para o Brasil, não botar os ovos todos numa cesta só. Então aqui vocês têm uma experiência industrial que está constrangida, sofrendo, mas vocês têm uma experiência de agronegócio muito poderoso, né, num setor em que o Brasil poderia estar muito mais agressivamente competindo globalmente, que é o etanol, a bioenergia, e nós viramos importadores líquidos de etanol, que é uma vergonha, mas também no agronegócio das monoculturas, né, do milho, se não fosse a oscilação grave de preços no mercado doméstico por falta de uma política agrícola. Mas a soja tem passado bem, embora no ano passado cresceu uns 13 pontos, esse ano tende a cair um pouco a renda rural nos 5 pontos. O que me comove aí é que essa agricultura extraordinária importa do estrangeiro 40% dos seus custos. E não é razoável que a gente persista nisso. Recentemente a Petrobras estava com a fábrica quase pronta de fertilizante no Mato Grosso do Sul. Veio uma multinacional e essa gente que nos governa sob golpe de Estado vendeu a empresa para uma multinacional que fechou a indústria para manter cativo o mercado brasileiro e expô-lo a preços de cartel de oligopólio. Então, testemunhar esse território, ver essa potencialidade extraordinária é a tarefa que eu estou dedicado nesse momento, enquanto não começam a pipocar os foguetes, as musiquinhas infernais que grudam na orelha da gente. Eu estou ouvindo Corrigir a Tropa, o Zé Fernandes é um líder importante do partido em São Paulo, e eu estou fazendo essa visita para depois voltar, né, aí com mais pressa, dando a mão, fazendo foguetório e tal, mas agora é hora de conversar um pouco, ouvir, aprender, para desenhar um projeto nacional que liberte o Brasil dessa estagnação econômica. Recentemente eu vi uma entrevista do senhor falando sobre um plano econômico macro para o país, equiparando a economia à europeia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse plano econômico para que o país voltasse a crescer. O Brasil hoje navega a esmo. Ninguém é capaz, nem sendo mais dedicado especialista, de saber para onde o país está indo em qualquer setor. Só toma, por exemplo, a violência, que hoje, como um espinho espetado no coração dos brasileiros, nos assusta a todos. E não é para menos. No Brasil, nos últimos 12 meses, aconteceram 62.500 homicídios. E o Estado brasileiro só foi capaz de investigar 8 de cada 100 deles, o que é um sintoma muito relevante do colapso do Estado democrático de direito, da autoridade do seu ponto de vista democrático. Se você disser para onde o Brasil está indo do seu ponto de vista técnico-científico, ninguém tem um plano, nada. Para onde o Brasil está indo do seu ponto de vista industrial? O Brasil já teve 1/3 do seu PIB industrial nos anos 80, hoje caiu para 11%. O PIB do Brasil, da indústria brasileira, era a soma da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, ainda sobravam tanto, eram os tigres asiáticos. Hoje nós somos 1/10 da produção industrial da China. Então, para onde é que o Brasil está indo em matéria de educação? Então, fizemos uma emenda à Constituição que congela por 20 anos o gasto com educação, quando nós precisamos de 2.700.000 vagas para os filhos dos brasileiros, das brasileiras, que a conta por ano nascem. E que precisam de creche, precisam do ensino infantil, porque é nessa hora que se formam as aptidões cognitivas de uma criança, e o filho do pobre precisa ter assistência alimentar, assistência médica, né, assistência lúdica, para que a mãe, inclusive, possa sair para trabalhar pela terrível necessidade que as famílias têm de complementar suas rendas. Então, o Brasil não tem plano para nada. E nada no mundo funciona assim. Então, a minha ideia é propor para o país um projeto nacional de desenvolvimento, e eu estou dando exemplos. Nós deveríamos sentar para discutir ou aproveitar esse grande debate para não ser o Chico contra o Manel e a Rosa, não acrescenta nada,
Eu, por exemplo, sou amigo de quase todos os meus ilustres adversários, amigo mesmo, de verdade. Fui colega da Marina, amigo do Geraldo Alckmin, colega do Bolsonaro, vê se pode. Fui colega do Bolsonaro 4 anos como deputado federal. Pior, para vocês rirem mais, ainda disse que votou em mim nas eleições de 2002. Né? Portanto, nem maltratar eu posso, porque o cara é meu ex-eleitor. Então, a questão não é essa, a questão é o projeto de país. E aí, o que é que eu penso em fazer? É estabelecer um projeto em que você tenha condição de o povo acompanhar. E aí a ideia é o seguinte, é pegar um país desses de desenvolvimento bom, né, tipo, na melhor hipótese, uma França, mas se quisermos ser mais humildes, vamos pegar a Espanha, um país do Mediterrâneo, a Itália, e vamos pegar os indicadores socioeconômicos, mortalidade materno-infantil, homicídios por 100 mil habitantes, a taxa de alfabetização, matrícula por aluno entre 18 e 25 anos na universidade. Pegar esses indicadores e dizer, o Brasil em 50 anos, em 40 anos, vamos ser humildes, mas audaciosos. Vamos, em 30 anos, nós vamos ser estes aqui. Como é que nós estamos hoje? E aí começa o plano. Quanto custa, qual velocidade, quem faz o quê, e qual é o papel do capital estrangeiro, qual é o papel do capital nacional, qual é o papel do capital estatal, para que a gente faça essas coisas acontecerem e o povo não precise mais ficar dependendo de um salvador da pátria, que não existem, como a gente já sabe. O que existe é uma boa ideia. Essa boa ideia, que nem a cachaça, se for apropriada pelo povo, fica independente das conjunturas de política. Queria que você falasse um pouquinho do líder José Fernandes, do PDT, do mesmo partido que o senhor, e como que vai ser a sua base aqui no estado de São Paulo, principalmente na nossa região do Vale Paranapanema. São Paulo, como lhe disse, é praticamente 1/4 do eleitorado brasileiro. É aqui que está a sede da crise, não é? Nada que ela não exista também em outros aspectos, em outros estados, mas é aqui também que estão as pistas para a saída. Então, esse projeto nacional precisa de São Paulo para ter sucesso. E isso fez com que eu transferisse a sede da minha estratégia política eleitoral para São Paulo. Então, a sede da minha campanha será em São Paulo. Eu estou procurando conversar com toda a inteligência de São Paulo, com todas as lideranças, mas a minha tropa, não é? A minha infantaria, a minha tropa de elite são os companheiros do PDT, que trazem uma ideia. O trabalhismo é uma ideia muito forte na vida brasileira. É o trabalhismo que nós devemos à Petrobras, que estão querendo vender para o estrangeiro. É o trabalhismo que nós devemos à Embraer, que estão querendo entregar para os americanos. É o trabalhismo que nós devemos à CLT, que foi destruída, e o Brasil hoje está nessa situação crítica de trabalho intermitente, senhoras grávidas sendo alocadas em ambiente insalubre com a proteção da lei, que é uma selvageria. Enfim, e o trabalhismo tem a resposta para a questão nacional, para a questão do desenvolvimento e para o enfrentamento da pobreza, que é o grande imperativo moral do nosso projeto. E o PDT em São Paulo sofreu um baque muito grande quando o nosso ex-companheiro Paulo Pereira da Silva, a quem o Brizola delegou o partido, saiu. E aqueles companheiros que ficaram seguraram essa chama, sopraram ali a velhinha e agora está crescendo muito fortemente. E uma das pessoas a quem nós devemos isso é o Zé Fernandes, que é um dublê de grande político pela sua habilidade, pela sua capacidade de dialogar com os vizinhos todos, de naturalmente exercitar pela sua força moral, pela sua exemplaridade, mas é também um grande administrador. Numa hora em que a tragédia praticamente faz com que os estados e municípios estejam quebrados, ele fala com orgulho das coisas que tem conseguido produzir. E, portanto, eu queria passar aqui, né, para cumprimentar esse meu coronel, né? Eu sou o general, o coronel que comanda a batalha, e esse é um dos meus chefes aqui na região. Ciro, o que fazer para que o brasileiro deixe de pagar a conta da corrupção? Isso seria uma das prioridades para o próximo presidente, combate à corrupção? É uma exigência da sociedade brasileira. E não se combate corrupção com conversa fiada, nem com ilusões moralistas de goela. Só se combate corrupção com duas coisas: exemplo e permanente mudança das leis. Exemplo quer dizer o seguinte: se o de cima rouba, meu irmão, rouba todo mundo até o ponto final. Se o de cima não rouba, ele não está obrigado a passar a denhalizar a cabeça de ninguém. Eu tenho 38 anos de vida pública e nada mais digo senão para apresentar meu currículo. 38 anos, comandei a economia brasileira como ministro da Fazenda, governei o 8º estado brasileiro, que é o Ceará, fui prefeito da 5ª maior cidade do país, que é Fortaleza. Nunca respondi por um mal feito, nem escândalo, nem passei absolvido. Isso é o que eu considero exemplo, nada mais é do que a minha obrigação. Mas eu posso chegar lá e dizer: ninguém rouba. Esse governo aqui não rouba nem deixa roubar. Traduzindo isso na prática, nós temos que permanentemente inovar as institucionalidades. Por quê? Porque a lei de licitação, por exemplo, é feita para moralizar. E ela já está velha
E toda a macaquice dos corruptos já aprendeu a como usar a lei em favor da corrupção. Então você pega, por exemplo, que obriga um prefeito a contratar pelo menor preço, e aí o cidadão superfatura o alicerce da escola, superfatura a parede, superfatura o teto, e depois nos acabamentos ele subfatura gravemente, faz a parte que está superfaturada, bota o dinheiro no bolso e abandona a obra. E pela lei maluca, o prefeito é obrigado a chamar o segundo lugar pelo mesmo preço, que é totalmente fictício. E a obra para, e o Brasil virou um cemitério de obras inconclusas por conta de uma lei que, pretendendo ser moralizadora, agora é instrumentalizada pela corrupção e pela ladroeira. E você, enquanto houver paraíso fiscal, enquanto você permitir, por fragilidade legal, né, pela lentidão com que a lei muda, que a lavagem de dinheiro seja tão facilitada como é no caso do Brasil, você não vai combater a corrupção. Portanto, você tem que permanentemente inovar a legislação. E eu começo, toda a cabeça política do meu governo assinará um código de ética. E basicamente eu já fiz isso como prefeito e como governador. Nesse código de ética, todos os que forem trabalhar comigo abrem mão de sigilo bancário, abrem mão de sigilo fiscal e aceitam apuração independente dos caminhos burocráticos de Ministério Público, essa coisa que tem o tempo do mundo todo, para casos de suspeição objetiva. Então vamos lá, a gente vai trabalhar e a política vive de suspeição. Isso é um bando de ladrão, isso é só o que o povo diz dos políticos todos, a gente tem que ter humildade para entender, porque o mau exemplo é tão generalizado, mas disse assim, este daí está roubando, aí esse aí é diferente. Esse daí tem que se afastar, aí está no Código de Ética, e pedir uma apuração independente que eu determino que se faça em 72 horas. Se houver indícios eloquentes de que de fato aquilo fez, dali para frente o problema é do cidadão com a Polícia Federal. E eu estou doido para produzir uns exemplos, que é o que funciona. Porque na hora que você corta uma cabeça, 10 começam a ficar com medo, e isso é o efeito dissuasório da lei. Olha, primeiro é um momento de muita felicidade para nós, né? Nós estamos recebendo um homem preparado para ser presidente desse país. Um homem que se preparou para ser presidente desse país. E nós entendemos com a maior liderança política e será, com certeza, o nosso futuro presidente da República. Pela sua capacidade de aglutinação, pela sua inteligência e pelo seu conhecimento e pelo seu legado, né? Nós, a região do Vale do Paranapanema, vamos unir e formar uma grande força para que a gente possa ter aqui a maior votação possível, para que nós conseguimos os objetivos. Agora, para nós, o do PDT, no estado de São Paulo, que era um partido praticamente inexistente na nossa região, hoje nós estamos consolidando o PDT na nossa região. Temos na Câmara Municipal de Assis 2 vereadores, grandes companheiros, estruturamos o partido, estamos prontos e ávidos a auxiliar o nosso futuro presidente da República. Uma base que pretende ser fortalecida durante não só esse período, mas também em tempos futuros, prefeito. Nós precisamos exatamente disso, dessa sintonia. No estado de São Paulo, nós estaremos apoiando o próximo governador, Márcio França. Isso eu não guardo segredo para ninguém. Nós estaremos apoiando o Márcio França. Disse, inclusive, para o presidente, futuro presidente aqui, que gostaríamos muito que o PSD apoiasse o PDT para presidente da República. Vamos torcer que essa dobradinha saia e nós esperamos. E aí nós teremos a sintonia. Nós precisamos dessa sintonia do governo do estado de São Paulo, do governo federal, para que a gente possa impulsionar de vez o desenvolvimento da nossa região. A região está estagnada, a região está parada, o colonialismo dominou essa região por quase 100 anos, nós quebramos essa situação e hoje nós mudamos a cara de uma cidade e de uma região. Estamos exalando energia positiva para os prefeitos, para os pequenos prefeitos, até para os coronéis que governaram essa cidade por mais de 100 anos. Então, na liderança do PDT nessa região, nós estaremos rumando junto com o Ciro Gomes e com o Márcio França. Ou seja, destravando as pautas, prefeito. Pautas destravamos aqui, desde mobilidade urbana, área ambiental, área fiscal, área tributária, mas a pauta política essa é fundamental. É na política que nós resolvemos os problemas, é na política que nós conseguimos avançar. É por isso que nós estamos apostando, acreditando, apoiando e estaremos indo. Assim que iniciar o horário gratuito, casa em casa, quarteirão em quarteirão, bairro em bairro, pedindo voto para o nosso futuro presidente e para o nosso próximo governador, Márcio França.